Empreender é autodesenvolvimento disfarçado de jogo de ganhar dinheiro. Quanto mais você trabalha no seu negócio, mais ele trabalha em você. Ele te obriga a encarar as partes de si que você preferia esconder para sempre. Vender expõe sua autoestima. Contratar expõe seus preconceitos. Liderar expõe suas dificuldades de relacionamento. E escalar expõe absolutamente todas as suas fraquezas. Você criou uma empresa para resolver os problemas do mundo, mas também terá que resolver os problemas em você. Essas palavras não são minhas, quem escreveu isso foi a Thay Dantas, e eu recebi esse post no Instagram. E ele fez muito sentido para mim, e eu fiquei refletindo por algum tempo essas palavras. E eu decidi gravar esse vídeo justamente aqui, com a cor de fundo, porque essa é a grande aventura da minha vida, é realmente empreender. E mais que isso, né, eu decidi empreender com o meu namorado. E eu posso dizer que não é fácil. Se alguém me pedisse se eu recomendaria, não, eu não recomendo. Eu não acho que todo mundo tem que empreender, que todo mundo tem que se aventurar desse jeito. Eu acredito que cada um tem sua forma de autodesenvolvimento e cada um escolhe como vai se desenvolver, como vai trabalhar o seu lado profissional. Mas, ao mesmo tempo que eu não recomendo isso, eu digo que para mim está sendo uma experiência transformadora em todos os sentidos. Primeiro porque quando tu empreende, realmente tu precisa dar tudo de si e melhorar constantemente, porque tudo depende do quanto você melhora como pessoa. Eu lembro no início da Cor, a gente tinha ideias, a gente tinha mentalidades, a gente tinha coragem e muita vontade, mas a gente tinha pouca expertise de negócio mesmo. E agora se passaram 2 anos e pouquinho e a gente já consegue perceber o quanto a gente evoluiu e o como isso foi consequência da Cor evoluir também. Nunca é o contrário. Nunca é a empresa que cresce e depois os fundadores. É sempre as pessoas por trás dessa marca crescem, evoluem, buscam conhecimento e aí sim a marca cresce por consequência. E sim, a gente buscou ferramentas, a gente buscou equipamentos, a gente buscou muito a parte técnica para entregar um produto muito bom visualmente, muito bom para o cliente, para realmente atender as expectativas do nosso cliente. Mas muito além disso, a gente buscou o autoconhecimento. Cada um o seu, da sua forma, mas a Cor foi a grande escola para nós, está sendo, é a grande escola para nós, porque todo dia a gente encontra um obstáculo empresarial que não depende da Cor resolver, depende de mim, depende do Arthur, depende das pessoas que trabalham com a gente. E são coisas que a gente não encontra em livros, a gente não encontra na internet, a gente precisa conhecer nós mesmos, conhecer nosso negócio para conseguir resolver de uma forma bem sistêmica. Então já é um desafio por si só empreender. E aí quando você junta isso com um relacionamento, eu e o Arthur, como um casal empreendendo juntos, podem ter certeza que o desafio é em dobro, em triplo, porque como casal a gente tem uma intimidade, a gente tem uma liberdade para falar certas coisas que a gente não teria com uma outra pessoa. Então, muitas vezes a gente passa do limite, tanto do nosso limite como do limite do outro, por essa intimidade, por tu ter essa liberdade para falar certas coisas que tu não falaria, falar como você queria falar mesmo, sem filtros. E os filtros, às vezes, eles são importantes, principalmente para manter um ambiente saudável. Isso não quer dizer que você precisa mentir sobre algo, mas quer dizer que você precisa medir as palavras. E quando você tem liberdade demais com a pessoa, você acaba não medindo as palavras. Você acaba falando e se deixando levar pela emoção. E dentro de um negócio, dentro de um empreendimento, a emoção, ela precisa ser muito controlada. Apesar da gente amar o que a gente faz, a gente fazer com vontade, a gente precisa muito utilizar a lógica também. Utilizar a razão, porque é ela que nos centra. É a razão que faz as coisas terem sentido. Lógico, por exemplo, por a gente amar muito o que a gente faz, muitas vezes a gente desvaloriza o nosso trabalho, porque é fácil pra gente fazer. Então a emoção, ela já quer logo fazer, entregar, dizer que é fácil, que ela ama fazer isso, que não precisa cobrar.
Só que a razão vem para te dar consciência de que não, é fácil porque você estudou 5, 6 anos, mais 10 anos de experiência para fazer aquilo se tornar fácil. É fácil porque você gosta, mas se outra pessoa fosse fazer e não gostasse, não ia ser fácil. E esse é o seu trabalho. A pessoa está te contratando para fazer isso. Essa é a tua fonte de sustentabilidade. Então a razão vem para realmente pôr os pingos nos is e equilibrar. Sim, é prazeroso, é fácil, mas a gente precisa também ter uma seriedade com isso. Então a razão, ela vem trazer a seriedade do negócio. Muita gente chega até nós e se impressiona o quanto a nossa marca cresceu em pouco tempo. E nessas horas eu sempre me lembro do quanto foi nossa entrega e do quanto é a nossa entrega, porque a gente ainda está num processo que para nós ainda é o início do início do início, porque a gente tem planos de fazer essa marca crescer e continuar no mercado por muitos anos ainda. Então para nós, 2 anos de negócio é o início do início, é onde a gente está realmente criando a nossa base sólida para expandir. Só que muitas vezes as pessoas vêm e falam: nossa, como deu certo o negócio de vocês. E não é por mal, é porque as pessoas estão vendo de fora. Só quem tá aqui dentro sabe o quanto a gente se doou e se doa para isso todos os dias. Muitas vezes mais do que a gente pode e sem se preocupar com o quanto isso vai trazer de retorno. Porque a gente sabe que o início de um negócio ele precisa de muita doação. Eu não tô falando que é certo tu se doar mais do que tu pode para algo, mas eu também vejo que para você ter um crescimento, muitas vezes o desequilíbrio ele é necessário. Porque no conforto, ninguém cresce, ninguém evolui. Então, o empreendedorismo, eu diria que é uma jornada de autoconhecimento através do desconforto. Empreendendo, eu comecei a entender os meus limites, onde eu precisava melhorar como pessoa. Quando você está empreendendo, você não precisa ser o expert em finanças, o expert em contabilidade, mas você precisa ter uma visão bem ampla, ao menos um breve conhecimento em todas as áreas da empresa. Se você for analisar as áreas da empresa, você vai ver que o RH lida com pessoas. Então, são pessoas que são realmente mais emotivas muitas vezes. Contabilidade lida com números. Então, normalmente são pessoas mais racionais. Atendimento ao cliente, vendas, lida muito com a comunicação. Então, são pessoas mais comunicativas, pessoas que conversam mais. Produção, no nosso caso, produção de foto e vídeo. São pessoas mais técnicas, pessoas que entendem mais as ferramentas. Então, talvez uma pessoa mais racional. Só que quando você está empreendendo, você precisa vestir várias camisas, sentar em várias cadeiras. Então, teu cérebro precisa trabalhar bem em todas essas áreas. Para fazer essa divisão, a gente precisa estar equilibrado internamente. Para a gente estar equilibrado, a gente precisa se autoconhecer, que é perceber, bom, eu sou uma pessoa mais emoção do que razão. Mas quando eu for fazer um orçamento, por exemplo, eu preciso entender que a minha emoção não vai poder fazer parte daquele processo. Porque é um processo lógico, eu já tenho uma tabela de valores, eu já sei quanto custa cada coisa. E falando assim, parece ser tudo muito simples, tudo muito fácil, mas não é. Porque no meio do processo, a gente tá com raiva, a gente tá cansado às vezes, ou a gente tá muito feliz, ou a gente tá muito triste, ou a gente tá pegado a um padrão e aquele padrão não faz mais sentido para nós, pro nosso negócio. Então são várias questões que vão acontecendo ao longo do dia, ao longo do tempo na empresa, que vão fazendo a gente ter maestria de nós mesmos. E quando eu digo que eles vão fazendo, eu quero dizer que eles vão nos empurrando a buscar o conhecimento que a gente precisa para fazer determinado processo da melhor maneira. Então empreender já é algo difícil por contar tanto com o teu autoconhecimento. Aí quando você coloca um relacionamento junto, que é o meu caso, além da questão da comunicação, que eu falei anteriormente, tem a questão de que você precisa entender o outro também. Muitas coisas vão depender dos dois juntos, os dois estarem em acordo, em harmonia, e às vezes a gente não está em harmonia com o outro. Às vezes a gente quer defender a nossa ideia, a gente não quer ouvir o outro. Às vezes a gente quer resolver algo que o outro não tá na vibe naquele momento. Então, além de tu se autoconhecer, tu precisa ter um conhecimento da outra pessoa, respeitar os limites dessa outra pessoa, ter uma empatia para se colocar no lugar dela, ser perceptivo, paciente, prestativo. Então você precisa estar equilibrado com você mesmo, para estar equilibrado com a outra pessoa, para fazer as coisas dentro da empresa se equilibrarem. Por isso, a cor é a maior aventura da minha vida e eu sou muito grata a essa marca que me incentiva todo dia a buscar minha melhor versão,
buscar ser melhor, 1% a cada dia. E também sou muito grata a todas as pessoas que acreditam nesse sonho junto com a gente, que sonham com a gente. E eu espero que a gente possa continuar sendo esse canal onde as pessoas se autorrealizam, se encontram e se autoevoluem.